Salve, salve pessoal! Tudo bem? Professor Estevão Monteiro passando mais uma vez aqui para a gente trocar uma ideia e colocando mais um vídeo no nosso quadro do Descomplicando a Anatomia. Lembrando que esse quadro é um quadro semanal, toda segunda-feira, 10 horas da manhã, tanto aqui no YouTube quanto no GTV, @Prof. Estevão Monteiro, aonde venho trazendo para vocês conteúdos sobre a anatomia do sistema locomotor. Beleza? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se você ainda não segue essa página, aproveita esse momento, segue lá. Espero que você goste do conteúdo. E se não gostar também, deixa no comentário, porque os feedbacks são sempre bem-vindos e funcionam como forma de melhoria. Tudo bem? Lembrando que os vídeos são feitos para vocês. Então, espero que vocês curtam, espero que vocês aprendam, que pelo menos faça algum sentido na sua vida. Recapitulando o vídeo anterior, nós falamos sobre as 3 classificações que nós temos na articulação, que são as fibrosas, as cartilaginosas e as sinoviais. Agora nós vamos falar, a partir desse vídeo, sobre cada uma dessas classificações. Começando pelas fibrosas, tá? Então, se você não lembra, se você não viu o vídeo anterior, sugiro rever, mas eu já vou recapitulando. Nós temos duas subdivisões das articulações fibrosas. A primeira é chamada de sindesmose, a segunda é chamada de sutura. Mas vamos entender. A articulação fibrosa, galera, relembrando, são articulações que possuem tecido conjuntivo que se interpõe entre peças ósseas. Então é como se eu tivesse 2 ossos e entre os ossos eu tivesse tecido conjuntivo. Lembra? Lembra até dos exemplos que eu dei? Então, galera, a sindesmose, que é o primeiro exemplo, ela possui grande quantidade de tecido conjuntivo, que é um tecido conjuntivo que possui um ligamento. Tá? Lembrando que o tecido conjuntivo tem várias subdivisões, lembrando a morfologia básica da histologia, né? E esse tecido conjuntivo ele se interpõe lá formando uma membrana óssea ou então um ligamento interósseo. Eu vou dar um exemplo que talvez vocês, a maioria não tenha ouvido falar ou então não consegue visualizar. Que é um exemplo que está no maxilar, principalmente na sua boca, né? Maxilar, também na parte da maxila, né? Nos seus dentes, pessoal, o dente, quando ele encaixa no processo alveolar, que é aquele buraquinho que fica no dente, tanto que você, quando é criança e você arranca o dente, você sente que fica uma depressão. Aqui são os processos alveolares. No processo alveolar, existe uma articulação, um tecido conjuntivo ali, que permite, aliás, que não permite que o seu dente fique toda hora em contato com o seu osso, o que pode trazer algum tipo de lesão para você, algum desgaste dos seus dentes, por exemplo. Tá? Essa articulação entre o processo alveolar, entre os seus alvéolos e o seu dente é chamado de gonfose. Tá? Então, gonfose é esse tecido cartilaginoso que fica lá no processo alveolar, abaixo do dente, chegando nessa depressãozinha que quando você arranca o dente você sente. Fazendo uma analogia aqui para você entender, se você recapitular lá, Estevão, pô, tô lembrando aqui quando eu era criança, quando arranca o dente, você sente que tem tipo um tecido que vem junto com o dente. Então, galera, aquele tecido ali é resquício de tecido conjuntivo, que nada mais é do que o tecido que faz parte da articulação sindesmose, que é chamado de gonfose, né? Beleza? Então, um dos exemplos que a gente pode dar, talvez o mais conhecido e talvez o único palpável de você entender. Lembrando que eu tenho essa articulação na boca, não só no maxilar, que é a parte de baixo, mas também na maxila, que é a parte de cima. Beleza? A segunda articulação, eu tenho a articulação chamada de sutura. Então, a articulação de fibrose, chamada de sutura. Lembra? Ela possui cartilagem, mas ela possui uma quantidade bem menor de cartilagem, e ela está entre 2 ossos. Nunca esqueça disso. Tá? Essa articulação da sutura ela tem uma característica muito legal, que a partir de hoje você não vai mais esquecer. Ela fica única e exclusivamente no nosso crânio. De novo, a articulação fibrose, sutura, ela fica única e exclusivamente no seu crânio, e isso na sua cabeça. Beleza? Vou dar exemplo de 3
suturas básicas e simples que você consegue ver muito palpavelmente quando você pega uma peça anatômica de um crânio. Lembrando que sutura, pessoal, vem de costura. Então, quando você vai no médico, você teve um corte, precisou costurar, o médico fala, você suturou, você vai precisar suturar. Então, se você observar, quando você pega o crânio, você observa que tem como se fosse uma costura mesmo. Beleza? Então, eu tenho três. Começar de trás para frente. Na região posterior da minha cabeça, do meu crânio, eu tenho a sutura chamada de lambidoide. Ela faz esse sentido aqui, ó. Como se fosse uma meia-lua. Tudo bem? Além dela, quando eu venho mais para a parte superior, eu tenho a sutura chamada de sagital. Então, a lambidoide, a sagital, ela faz isso aqui. Então, lambidoide, aqui é o ápice da lambidoide, a sagital começa aqui e vem na cabeça, dividindo dois hemisférios, né? Direita e esquerda, por exemplo. E na minha região anterior, eu tenho a sutura chamada de coronal. Lembra? Coronal de coroa. E sabe o que é legal, se você está acompanhando os vídeos? Eu já falei da sutura coronal e a sutura sagital lá atrás, quando eu falei de planos e eixos. Lembra dos planos de secção? Os planos de secção passam basicamente, o anterior e o ventral ele passa basicamente em cima de cada uma dessas suturas. Então, espero que vocês comecem a fazer essa associação. Beleza? E o que é legal da gente destacar finalizando o vídeo? Que essas articulações fibrosas, elas, de um modo geral, são imóveis. De um modo geral, de novo, de um modo geral, elas são imóveis. Vou chegar mais perto da câmera. De um modo geral, elas são imóveis, tá? Mas não significa que sempre serão imóveis, tá? Então, de classificação, o que a gente costuma falar é que a articulação fibrosas, elas possuem pouquíssimos movimentos. As suturas que possuem menos movimento. Mas se você observar, ela possui um movimento muito limitado. Em contrapartida, as sindesmoses, são as nossas gonfoses, a articulação da gonfose, ela possui movimento. Já percebeu que quando você mastiga, você sente que o dente faz isso aqui? Então tá o dente no processo alveolar, tá vendo isso aqui, ó. Então isso, galera, é uma possibilidade de movimento. Então essa articulação sindesmosa, ela tem um pouco mais de movimento, a gonfose, ela tem um pouco mais de movimento do que as suturas. Beleza? Então articulações fibrosas, de um modo geral, não possuem movimento ou possuem movimentos muito limitados. Espero que tenha fixado, que vocês não esqueçam mais isso, que tenham feito essa associação quando eu falei lá atrás de planos de secção. E espero que o conteúdo tenha feito um pouco de sentido para vocês, de um entendimento um pouco melhor. A intenção é que isso aqui não seja uma aula de anatomia, mas sim um complemento do que você vem vendo ou já viu na faculdade, na sua disciplina de anatomia do sistema locomotor. Beleza? Sou o professor Estevão Monteiro, vou ficando por aqui, relembrando, fazendo um convite para você comentar aqui embaixo e para você assistir os outros vídeos desse quadro ou do outro quadro do 5 Tips. Um abraço, se cuidem e nos vemos numa próxima.